E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, com a permissão de Jesus e dos bons espíritos, estamos aqui novamente a fim de darmos continuidade ao estudo da vida no mundo espiritual através da obra Nosso Lar, que foi ditado pelo espírito André Luiz e psicografado pelo médium apóstolo do bem Francisco Cândido Xavier. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Hoje vamos continuar o nosso estudo do capítulo 20 do livro Nosso Lar, cujo título é Noções de Lar. No último programa, nós estudamos aquela parte que Dona Laura conversa, né, a continuação da conversa com André Luiz sobre o lar, né? Lógico, é o título do capítulo e é sobre isso que eles estão conversando. Nós vimos que, no último programa, que infelizmente aqui na Terra, nos dias de hoje, a família está muito desestruturada. E isso a Dona Laura já pontuava em 1944. Já começava, não é, esse problema tão complicado, tão intrincado da família. Porque o que ela coloca para ele é que na maioria dos lares, os maridos, os companheiros, eles pensam muito nos negócios e muitas das vezes as esposas pensam muito mais na moda, no que acontece na mídia, né? Na televisão, nas fofocas, e eles não se unem, não é? Como deveriam ser, um apoiando o outro na realidade, porque nós vimos, ela explicou para o André Luiz, que o lar é o sagrado vértice onde o homem e a mulher se encontram para o entendimento indispensável. E aí a gente viu que homem e mulher aí vamos usar hoje em dia energia masculina e feminina, porque nós sabemos que nós temos na atualidade casamentos homoafetivos, mas mesmo assim ali prepondera com certeza um companheiro com uma energia mais ativa, uma energia masculina, e um outro companheiro ou companheira com uma energia passiva, uma energia feminina. Então vamos substituir homem e mulher por energia masculina e feminina, que Jung chamava de ânimos e ânima, que em Jesus essas duas polaridades já estão equilibradas, porque todos nós vamos precisar aprender, não é, e experienciar a vivência dessas duas energias, até equilibrá-las. Então, se todo espírito, para chegar a ser espíritos puros, nós precisamos adquirir todo o conhecimento e todas as experiências, nós vamos também ter que vivenciar as experiências da energia masculina e da energia feminina. Não é? A maternidade vai exercer principalmente a energia feminina. A gente sabe até que existem homens, energia masculina, que fazem esse papel, mas não é a regra. A regra realmente é a energia feminina, não é? Esteja ela num corpo de mulher ou num corpo de homem, é ela que exerce o papel da maternidade, não é? Então... Tereza, só um detalhe, aproveitando que você está falando, um raciocínio para que nós ponhamos em prática nos nossos pensamentos, procuremos analisar sempre isso no nosso dia a dia, na medida que evitemos a crítica e o deboche de alguém que esteja passando nessa situação, porque são energias diferentes, mas que podem vir em encarnações invertidas, nos corpos invertidos. A energia da sensibilidade, do cuidado, num corpo masculino,
de um espírito que vivenciou estar no corpo feminino durante várias existências, e aí botam às vezes séculos, e aí numa situação às vezes de expiação ou de provação, a gente não sabe, ele vem num corpo masculino, e o inverso também, né? Sim. O masculino no corpo feminino. Então a gente não tem ideia do que o espírito está passando ali, da situação que ele está passando. E muitas vezes a gente ainda divertidamente debocha disso, critica, tendo isso, o que o Espiritismo nos explica, né? nos prova e nos explica, para que nós procuremos ter um raciocínio, né? Colocar esse raciocínio do Espiritismo em nossas mentes e procuremos exercitar o respeito por essas pessoas que estão passando. Muitas vezes são dificuldades que elas passam, a gente não sabe o íntimo que vai de cada um. Um exemplo que a gente pode ter, antes da gente, nós nem entramos na leitura, mas um exemplo que a gente pode ter de um relacionamento assim, invertido, ao que parece, era o relacionamento de Chopin com George Sanders. Ela era escritora e, na época, as mulheres não podiam escrever em periódicos, em jornais, em revistas, era proibido. Elas não eram aceitas. Não é que se era proibido, mas o preconceito era tão grande. E conta-se que a sensibilidade feminina, a energia feminina era toda de Chopin. E ela era toda aquela energia ativa, aquela energia que se diz masculina, o ânimos. Ela estava num corpo feminino, mas a energia dela era ânimos. E ele, um corpo masculino, mas a energia era uma energia de ânima, feminina. Então, por quê? Por que a gente está dizendo isso? Para a gente não julgar tanto, não é? E o próprio espírito André Luiz, ele fala que muitas das vezes os casais heterossexuais, eles talvez sejam mais cobrados do que os homossexuais. Por quê? Porque os homossexuais, como o Marco colocou, já sofrem uma carga preconceituosa tremenda, dificuldades, conflitos interiores tremendos, mas não são promíscuos, não é? Porque essa é a questão, independente de você estar invertido ou não, né? Se você, enquanto espírito feminino, está num corpo masculino, ou você, espírito feminino, masculino num corpo feminino, ou feminino num corpo masculino, o que importa é o teu comportamento moral, porque não é que vantagem se tem em ser heterossexual, né? No caso, você está no seu não está invertido, você está na função correta, mas você ser uma pessoa promíscua, você ser uma pessoa sem caráter. Então, eu não lembro em que livro o André Luiz fala isso, mas tem um livro que ele fala. A gente vai procurar e num próximo programa a gente vai colocar, tá, para vocês. Vai ficar como dívida, mas a gente vai procurar. Os espíritos vão nos ajudar. Eu não lembro qual, mas tenho certeza que ele trata desse assunto em uma das obras da série André Luiz. Mas agora vamos começar. Que o assunto é vasto. Se a gente for por esse lado... esse assunto realmente foi um parêntese que a gente abriu. Nós estamos no 10º parágrafo do capítulo 20. Então a conversa vai continuar. A conversa sobre o lar não acabou. Senhora Laura, essas definições suscitam um mundo de pensamentos novos. Se conhecêssemos tudo isso lá na Terra, então ele aí está fazendo, né, uma meditação particular e querendo dizer, meu Deus, talvez eu não tenha aproveitado o meu lar, né, a vivência no meu lar como eu deveria. E a gente sabe que realmente, por toda a análise que ele mesmo fez do comportamento dele, a gente vê que ele realmente não honrou o lar que Deus deu para ele, né? Que com a permissão de Deus ele conseguiu formar. Questão de experiência, meu amigo, replicou a nobre matrona.
O homem e a mulher aprenderão no sofrimento e na luta. Por enquanto, por que ela está dizendo isso? O homem e a mulher aprenderão no sofrimento e na luta. Aqui, lógico, homem e mulher, porque ela está se referindo à questão dos casais, não é? Dos casais enquanto cônjuges. Mas isso é para toda a humanidade por conta da nossa inferioridade e rebeldia. Porque a gente não precisava aprender no sofrimento e na luta. O sofrimento é escolha nossa. A dor não. A dor, muitas das vezes, né, é a nossa mestra que nos impulsiona por conta dessa realidade. A gente podia aprender pelo amor. Se nós, desde o começo, conseguíssemos, né, seguir as leis de Deus e praticá-las, a gente não precisava aprender na luta e no sofrimento. A coisa seria mais, vamos dizer assim, mais rápida e menos dolorosa. Mas a escolha é nossa, por isso que ela coloca aqui. Então, e ela mesmo falou que raras uniões da Terra são uniões realmente que fazem do lar um verdadeiro templo. E, Tereza, a questão não é só de sofrimento, é como sofrer também, né? No capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec coloca o título Bem-aventurados os aflitos. E ele, logo abaixo, no item 18, ele coloca bem e mal sofrer. Então ele diz assim: quando Cristo disse bem-aventurados os aflitos, o reino dos céus lhes pertence, não se referia de modo geral aos que sofrem, visto que sofrem todos os que se encontram na terra. Por quê? Senão todo mundo seria bem-aventurado. Todo mundo sofre. Ele continua: quer ocupem tronos, quer jazam sobre a palha, quer dizer, ricos e pobres. Aí vem o que... porque aqui é um planeta de prova e expiação. Um planeta de expiações e provas. Aí o detalhe que, para a gente raciocinar do bem sofrer, né, e o mal sofrer, ele continua assim: mas sofrem bem, poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-las ao reino de Deus. O desânimo é uma falta. Deus vos recusa consolações desde que vos falte coragem. E dizendo que a prece é um apoio para a alma. Então, a questão é como sofrer, como nós estamos sofrendo. Porque não existe injustiçados. Existe injustiça, mas injustiçados não existem. Então, nessa questão de sofrer, o Espiritismo vem... Injustiça por parte dos homens, não de Deus. Por parte nossa, é claro. Deus é amor, Deus é justo. Deus é justo. Então, o Espiritismo, no dizer do Espírito Emmanuel, o Espiritismo é o disciplinador da nossa liberdade. Então, nós somos livres, sim, mas vamos ser mais livres, vamos sofrer cada vez menos quando nos submetermos à vontade divina. Parece uma contradição, liberdade com submissão, mas não é, porque Deus nos quer felizes. Vamos ser felizes totalmente um dia. Não é? Então, essa questão do sofrimento, quando ela explica aqui para o André Luiz, o homem e a mulher aprenderão no sofrimento e na luta. Então, no sofrimento e na luta, há necessidade por causa da nossa rebeldia. Isso. Né? Não precisava ser assim. Não estamos encarnados aqui nessa residência que é o planeta Terra, maravilhosa, linda, que é um planeta de expiações. Expiar é pagar. Paga quem deve. Então devemos a lei. Somos rebeldes. Indisciplinados ainda. Mas veio a misericórdia de Jesus, que nós ainda não conseguimos mensurar, tal a grandiosidade dela, veio trazer para nós a doutrina espírita, esclarecer o Evangelho na linguagem popular, mastigar o Evangelho para que nós engolimos, só falta engolir, né, no ensinamento. Então ele vem dizer que o Espiritismo é o disciplinador da nossa liberdade, daquilo que nós podemos fazer. Podemos fazer tudo? Podemos. Como diz o apóstolo Paulo, tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Não é? Então, na medida que nós aprendemos isso, esse sofrimento, essa luta, bem sofridos, e a luta, o bom combate, como diz o apóstolo também, aí vai nos trazer grandes benefícios. Eu acho que no Evangelho, no capítulo Não Separeis o que Deus juntou, os Espíritos dizem que
o homem tinha o direito de despedir a sua mulher, desde Moisés já se fazia isso, mas a resposta é por conta da dureza do nosso coração, porque nem sempre foi assim. Então, é o nosso comportamento que faz com que a gente sofra muito, não é? Para aprender as coisas, passe por diversas experiências mais dolorosas para aprender, porque a gente se afastou da lei de Deus. E ela continua. Por enquanto, raros conhecem que o lar é uma instituição essencialmente divina. Ela já colocou que o lar é um templo, que dentro do lar a gente pode honrar a Deus, pode cumprir as leis de Deus, não é? No lar, e é o principal lugar para ser feito isso. Porque senão a gente fica com a ideia equivocada de que nós só poderemos adorar e honrar a Deus no templo religioso. Mas o primeiro templo deve ser o nosso coração, e o segundo, aonde o nosso coração estiver, que é o lar, que é a nossa primeira escola, não é? Que é o nosso primeiro templo. Então, ela está dizendo isso para ele. Raros, mas raros conhecem isso. Raros, não é? Raros na Terra conseguem entender que o lar é um templo. Como ela disse antes, né, em alguns programas atrás, nós lemos sobre isso, que o lar é um templo. E que se deve viver dentro de suas portas com todo o coração e com toda a alma. E, infelizmente, cada vez mais a gente está vendo que isso não está acontecendo. Tratar os espíritos nos recomendam. Joana, né? Isso, Joana de Anjos, para nós tratarmos as pessoas da nossa família, do nosso convívio no lar, como tratamos as visitas, de um modo geral, né? Porque tem visita também que a gente não quer nem que entre, mas, no modo geral, as visitas. E nessa questão, Tereza, quando a dona está explicando aqui para o André Luiz, viver dentro de suas portas com todo o coração e com toda a alma, nós já lemos em programas anteriores, mas não custa repetir, que pode ter algum ouvinte que não tenha escutado. No Livro da Esperança, o nome do livro é Livro da Esperança, ditado pelo Emmanuel, o título Na Intimidade Doméstica. Ele faz um paralelo muito interessante da parábola do bom samaritano com a questão da intimidade doméstica. Porque ele diz que a história do bom samaritano oferece conclusões sempre novas. Por quê? O viajante encontra o ferido, não hesita em auxiliá-lo, estende-lhe as mãos, pensa-lhe as feridas, quer dizer, cuida das feridas, garante-lhe a pousada e ouvida conveniências, que esquece qualquer conveniência, não interessa quem é, de que jeito que está, ele ajuda e permanece junto dele enquanto necessário, né? E não faz pergunta, apenas ajuda. Aí a parábola, no resumo, é isso, a história que Jesus contou. E aí ele faz esse paralelo do lar com a parábola, muito interessante. Ele diz assim: Jesus transmitiu-nos a parábola ensinando os exercícios da caridade real. Quase sempre, todavia, temos os caídos do reduto doméstico. Olha a análise que ele faz. Não descem de Jerusalém, mas tombam da fé para a desilusão e da alegria para a dor. Quantas vezes surpreendemos as vítimas da obsessão e do erro, da tristeza e da provação dentro de casa? Julgamos assim que a parábola do bom samaritano produzirá também efeitos admiráveis toda vez que nos decidirmos a usá-la na vida íntima, compreendendo e auxiliando aos vizinhos e companheiros, parentes e amigos, sem nada exigir e sem nada perguntar. Interessante, né? A página, vou repetir só o título. A página Ela é interessante, só é difícil de aplicar. Muito, mas tudo que é muito interessante no Evangelho é difícil de aplicar, porque a gente é muito rebelde ainda. Mas olha, só repetindo o título, quem quiser procurar, o título é Na Intimidade Doméstica. O nome do livro é Livro da Esperança, psicografado também por Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Emmanuel.
E ela continua: enquanto as criaturas vulgares atravessam a florida região do noivado, procuram-se mobilizando os máximos recursos do espírito. E daí o dizer-se que todos os seres são belos quando estão verdadeiramente amando. O assunto mais trivial assume singular encanto nas palestras mais fúteis. O homem e a mulher comparecem aí na integração de suas forças sublimes. Então, ela está começando a explicar para o André Luiz que a fase do namoro, a fase do noivado é uma maravilha. E a gente deveria agir da mesma forma, depois de casados, como agíamos quando namorados. Mas o problema é que, muitas das vezes eu medito sobre isso, é o comportamento do animal. O animal, bicho, em todas as espécies, ele tem aquele ritual do acasalamento, em que ele bota o melhor para poder conquistar. Então tem pássaros que cantam diferente, tem pássaros que mudam a coloração não a coloração, mas aumenta o voo. Em várias espécies existe assim uma mudança muito grande, não é, no comportamento quando o macho, principalmente, vai em busca da fêmea. E depois que tem o acasalamento, o que acontece com o animal? Deixa para lá, não tem aquela coisa do companheirismo. Com raras exceções, como os papagaios, não sei se as araras, que são monogâmicos, continuam com a parceira. Mas o resto, infelizmente, na nossa sociedade, hoje em dia, a gente vê muito isso, há muito galanteio, muita como é que se diz, muito investimento no cortejamento da mulher, mas depois que acontece o relacionamento mais íntimo, a convivência juntos, parece que esse encantamento todo acaba, parece que muitas das vezes está todo mundo voltando, né? A impressão que dá, a gente sabe que isso não acontece, mas a gente está num comportamento tão brutal que a gente está quase parecido aos animais, que depois da corte que é feita, quando não quer saber da parceira, deixa para lá. Não é? Algum cachorro, algum gato acompanha? Muito raro, né? Acompanha a fêmea, a não ser que more dentro da mesma casa, mas eu digo, na natureza isso não acontece. E muitos companheiros e companheiras estão agindo da mesma maneira. Se esforça muito para a corte, né? Na questão aqui ela fala do noivado, do namoro, na conquista, como se fosse realmente um predador. Mas na hora do acompanhamento, aí esquece tudo, né? Acabou aquela novidade, como se fosse uma novidade, uma coisa que satisfez, né? Vamos dizer assim, materialmente, fisicamente falando, e depois descarta. E é o que infelizmente, nós estamos vendo em muitos lares. E por isso a quantidade de separações. Não é? Infelizmente, as pessoas estão se unindo e por nada, e por qualquer coisa, ninguém mais tem a paciência e talvez as pessoas, né, os cônjuges tenham esquecido desse investimento que foi feito lá na fase do namoro e do noivado e durante o relacionamento se esquecem, né, de investir nessa parte. Tereza, o ministro Clarencio, aqui do nosso lar, que nós... Está acabando o tempo, né? Eu acho melhor deixar essa conversa essa no próximo programa. A história boa. Marco quer colocar aqui uma história, mas nós já estamos chegando ao porque quando fala em casamento tem várias histórias, porque no casamento nós temos o compromisso assumido de duas almas, não é? Os espíritos nos dizem, fala que o papel assinado é uma convenção social que a sociedade impõe, mas para Deus é o compromisso assumido mentalmente, alma a alma. Esse é o casamento, né? Assumir o compromisso. E através disso vem aqueles que nós muitas vezes denegrimos no passado, como filhos.
não é? Então isso aí altera muita coisa também, né? Pode alterar muita coisa. Mas se a conversa para o próximo programa também a gente continua. É verdade. Ó, um grande abraço a todos. Fiquem com Deus, muita paz. Muito obrigado pela atenção, pelo carinho. Fiquem com Deus. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. André Luiz.